Outra questão, a FUNPRESP é uma entidade de direito privado, ou seja, o dinheiro que está lá, ele pertence ao participante. Houve um caso no GDF que o GDF ele decidiu unificar, né, 2 fundos de previdências que haviam lá, só que os 2 fundos eles eram regimes próprios, ou seja, no fundo era o dinheiro do próprio governo, né? Então você tinha lá o DFPrev, que era um fundo deficitário para quem ingressou até o final de 2006, e você tinha um outro fundo que era superavitário, que era o IPREV, e para quem ingressou depois, né, de 2006, e o governo resolveu unificar os 2, mas aí a questão era que ambos eram regimes próprios, ambos eram o dinheiro do governo, né? Que não é o caso da FUNPRESP, né, que é previdência privada. Você tem a questão do extrato online, para você acompanhar, né, todo mês aí, o seu patrimônio, a evolução dele, não só o seu extrato, como os outros documentos todos que a FUNPRESP publica, né? Ela tem publicado muitos documentos e demonstrativos, né, para poder acompanhar como tem sido o fundo. E, pessoal, outra coisa que é importante é essa questão de que é possível sair a qualquer momento e passar a fazer a previdência complementar por conta própria. Então, se você perdeu a confiança, acha que não vale mais a pena, você pode cancelar a qualquer momento e mudar. Pode voltar também. Depois de um ano, você reavalia e acha que é interessante voltar, você pode voltar e o seu tempo de filiação e a conta vão ser aproveitados de onde parou. A outra questão é que, nesse caso aqui, a pessoa tem que lembrar, né, de avaliar a necessidade e o custo de contratar seguro de vida e invalidez no mercado, para se fazer uma eventual simulação financeira, né? Porque, vamos dizer aqui que a sua renda líquida aqui vai aumentar, por exemplo, R$2.000. Talvez esses R$2.000, uns R$500, vai ter que ir para um seguro de vida e invalidez. Então, você vai investir só R$1.500. Vamos fazer a simulação financeira agora, pessoal. Eu criei dois exemplos aqui. A gente vai calcular tanto renda líquida na aposentadoria, como invalidez e pensão por morte de 2 servidores aqui, pessoal. Uma servidora, que eu chamei de Maria, e um servidor, chamei ele de João. Aí, aqui, pessoal, vamos ver os parâmetros, né? A Maria está com 35 anos de idade, tem 10 anos de serviço público, está na regra da média, com uma remuneração atual de 20 mil, já excluindo as parcelas indenizatórias. A média das 80% mais contribuições dela para regimes próprios é de 15 mil. E a média de todas as contribuições delas é de 13 mil. Esse aqui a gente vai usar no cálculo do benefício especial, a gente vai fazer o cálculo aqui logo em seguida. E esse aqui a gente vai utilizar caso ela decida pela não migração. O João, 45 anos de idade, ele tem 20 anos de serviço público, ele está na regra da integralidade e paridade, com uma remuneração atual de 25 mil, já excluindo as parcelas indenizatórias. A média das 80% mais contribuições dele para regimes próprios é de 17 mil, e a média de 100% das contribuições, 15 mil. Pessoal, aqui cada um sabe, né, remuneração atual, já excluindo as parcelas indenizatórias, isso aqui é fácil. Para saber a média das 80% mais contribuições para regimes próprios e a média de todas as contribuições, pessoal, vocês podem utilizar a planilha que eu vou passar para calcular isso. Então, pessoal, na terceira aba da planilha, vocês podem colocar aqui as contribuições para regime geral e para regime próprio. Ele vai trazer cada uma desses salários de contribuição, né, para o valor atualizado pela inflação, né, pelo IPCA, para o valor presente. E, no final, ele vai calcular a média de 100% dessas contribuições. No caso do benefício especial, como eu havia comentado, a planilha também permite calcular. Nesse campo aqui, você vai informar a quantidade de contribuições para regimes próprios anteriores a julho de 94, se for o seu caso, né? Ou então vai manter zerada. E vai informar aqui os seus salários de contribuição para regimes próprios. Tira regime geral nesse caso. E aqui ele vai falar para você, contribuições realizadas a partir de julho de 94, vai calcular a quantidade, vai somar aqui com a quantidade que foi anterior a 94, isso aqui vai ser o numerador da nossa fração lá de conversão. Ele vai calcular a média das 80% mais remunerações, ou seja, ele traz o valor presente e pega as 80% maiores, ele vai falar qual que é o fator de conversão, qual que é a fração,
e vai te falar um benefício especial. Eu sugiro que preencham para conferir o cálculo, pessoal, porque pode ter problema no cálculo do CIGEP. Então, assim, dediquem um tempo aí do seu sábado, do seu domingo ali, preenchendo. Para quem tem 10 anos, por exemplo, de contribuição, são 130 lançamentos. Para quem tem 20 anos de contribuição, são 260 lançamentos. Dá um trabalhinho, mas vale muito a pena. Vamos calcular na mão aqui, pessoal. Normalmente você vai solicitar a ficha financeira dos órgãos em que você trabalhou, que ele vai te dar a remuneração mês a mês, qual que foi a contribuição social que você pagou mês a mês. E aí, com isso, você pode fazer os lançamentos com essas fichas financeiras. Vamos calcular aqui o benefício especial, pessoal, desses dois casos, né? No caso da Maria, pessoal, como é que a gente vai calcular o benefício especial? É a média das 80% maiores com remunerações para regimes próprios, que a gente está utilizando aqui 15 mil, menos o teto do regime geral no momento que ela vai migrar, que é o teto atual, vezes 10 anos de serviço público, dividido por 30 aqui por ser mulher. Então, essa conta dá aproximadamente 3.120. O benefício especial do João, se ele for migrar, é a média das 80% para regime próprio, que é 17 mil, menos o teto do regime geral, vezes ele tem 20 anos de contribuição no regime próprio, dividido por 35 aqui por ser homem. Dá aproximadamente 6.490. Oi? Aqui, inclusive, pessoal, vocês têm que calcular o benefício especial porque ele vai ser um parâmetro de entrada na planilha. Então, assim, eu vou mostrar para vocês, né? Ele vai ser um dos parâmetros de entrada. Depois que você calculou, você vai utilizar. Aqui, a comparação que a gente vai utilizar, o que são os parâmetros que a gente está utilizando? Né? Durante o período de acumulação, são 13 contribuições anuais, porque você também contribui sobre a gratificação natalina, e a ideia é manter os custos iguais para a comparação ser justa, né, pessoal? Então, a diferença de alíquota em relação ao regime próprio tem que ser investida também. Aqui a gente já está considerando que a alíquota foi para 14%, mas como eu vou mostrar na planilha para vocês, dá para colocar 11% também, caso você queira simular com 11%. Mas, ao mesmo tempo, também dá para colocar mais de 14%, caso a alíquota suba mais do que 14%. Eu sugiro simular com os 14% já. Aqui, pessoal, a contribuição facultativa, né, que nesse caso aqui, considerando 14% de contribuição, dá 5,5%. A gente vai colocar ela contabilizando separado, no caso aqui, um PGBL de mercado da FONPRESP, para fins de diversificação e também para fins de liquidez. Porque, que nem eu comentei, né, na FONPRESP você não tem liquidez sobre essa contribuição facultativa, né? E também para poder, de repente, diversificar a estratégia de investimento, né? Você pode colocar um fundo que tenha outras estratégias mais de renda variável. E também, né, pessoal, por que o PGBL? Porque ele permite deduzir o valor da base do imposto de renda no ajuste anual, mantendo os custos iguais, né, no caso da declaração do modelo completo. Então, aquele valor que reteja mais de imposto de renda na fonte, ele vai voltar no ajuste anual. Então, a gente vai simular diferentes taxas de juros real no período de acumulação, no caso 3, 4, 5 e 6, mas a gente vai focar a análise do resultado na taxa de 4% de juros real ao ano, que é a meta atuarial atual. Durante a fase de recebimento, a gente vai utilizar 3% de juros real ao ano, um pouco mais conservadora essa taxa. A gente vai considerar o imposto de renda regressivo, né, na alíquota de 10%, tanto para a FONPRESP quanto para esse PGBL privado. E a gente vai considerar a expectativa de vida que a FONPRESP considera, né, que é 86 anos o homem, 87 anos a mulher. Você pode mudar lá, no seu caso, colocar 88, 90. Isso não vai influenciar tanto assim. Aqui, pessoal, então explicando o preenchimento já da planilha, para o caso aqui da servidora Maria, você tem parâmetros informados e parâmetros calculados. Você só vai mexer nos informados. Esse valor aplicado inicial é mais por curiosidade. Então, assim, a ideia é sempre manter ele zerado mesmo, para a comparação ser igual, né? Remuneração bruta sem indenizações da Maria, a gente falou que era 20 mil. Contribuição social acima do teto do regime geral. Eu estou utilizando 14% aqui. É possível você colocar outro valor, 11%, por exemplo. Quantidade de aplicações por ano, 13, porque incide sobre o 13º também. Tempo atual de contribuição em anos, a Maria tem 10 anos de contribuição atualmente.
idade dela é 35, a expectativa de aposentadoria ela vai ter que cumprir idade mínima, então é 62, expectativa de vida 87, juros real no recebimento da renda, que a gente comentou, a gente está utilizando 3%, isso aqui eu já informo aqui. A FUNPRESP, aqui, pessoal, é executivo, legislativo ou judiciário, no caso dela é executivo. Se a pessoa escolher, se a pessoa for do legislativo, o percentual que vai para a reserva do participante é um pouquinho diferente. Então, assim, dá uma diferença pequena, mas está aqui também já. Adesão à FUNPRESP, você pode simular sem adesão à FUNPRESP, mas aqui eu não estou descontando o que a pessoa eventualmente gastaria de seguro de vida e invalidez no mercado, né? Teria que considerar isso também. O percentual pode escolher 7,5, 8, 8,5, colocando 8,5. Sexo aqui feminino. E o benefício especial que a gente calculou, que é um parâmetro de entrada, 3.120. Aí nos parâmetros calculados aqui, pessoal, então a Maria, né, ela migrando e aderindo ao FUNPRESP em 8,5%, no contra-cheque dela vai vir um desconto de 1.220 de FUNPRESP, mas ela vai olhar lá todo mês, né, o que vai estar aumentando lá a conta dela na FUNPRESP é 1.831. E aqui, para igualar, né, os 14%, como só está em 8,5% da FUNPRESP, ela tem que colocar 789 num investimento PGBL de mercado. Poderia ser outro investimento também, né? A gente está colocando no PGBL aqui na planilha para igualar os custos de fato. Aqui, então, dá o investimento efetivo total, 2.600 aproximadamente. O prazo de investimento, no caso dela, é de 27 anos, porque é dos 35 atualmente até os 62, que ela vai se aposentar. O recebimento é por 25 anos, dos 62 até os 87. O tempo total de contribuição que ela vai ter é os 10 que ela já tem, mais os 27, dá 37. O percentual da média que será recebido, aquela tabela, a pessoa só recebe 100% da média se ela tiver os 40 anos de contribuição. Isso vale também, né, pessoal? Então, aqui, com 37 anos, ela vai receber 92,5% da média. Média essa, como ela migrou, limitada ao teto do regime geral. A média, considerada no regime próprio, limitada ao teto do regime geral, ela tende a ser o próprio teto ou algo muito próximo ao teto. Porque ao longo de toda a vida, né, contribuindo sobre isso, ela vai estar contribuindo sobre o teto. Poderia ser um pouco menor isso daqui, dependendo do caso dela ter muito tempo de regime geral, contribuindo sobre um salário mínimo, por exemplo. O percentual aplicado sobre a média, esses 92%, então, vezes os 5.600, dá 5.222, mais o benefício especial, de 3.120. Então, a renda bruta dela aqui deu 8.300, e o líquido que ela vai receber, então, da União, vamos dizer assim, né, 6.917. Agora falta a gente calcular a parte da FUNPRESP e do PGBL separado da FUNPRESP. Aqui, você tem aqui esses 4 quadrantes, você tem a FUNPRESP, o resultado dela, do PGBL privado, calculado separado da FUNPRESP. A FUNPRESP mais o PGBL, aqui é só a soma dos 2 anteriores, e aqui é o total, que pega o FUNPRESP, o PGBL, e o que ela está recebendo no líquido do regime próprio. No caso aqui, então, da Maria, pessoal, a gente vai focar nessas linhas azuis, que é o 4% ao ano. Ela acumulou, até se aposentar, a valor presente, 1.600.000 aproximadamente. Aqui ele fala, né, mais por curiosidade, que foi 920 mil investido e 713 mil, que foi o que rendeu de juros. A renda bruta, nesse caso, é 8.600 e a renda líquida, 7.600. Então, ela vai receber 7.600, no caso aqui é 5.500 da FUNPRESP e 2.000 do PGBL, que dá 7.600 aproximadamente. Somado com os 6.900 que ela está recebendo do regime próprio, deu 14.500 líquido a renda dela. Aqui eu vou passar rapidamente no caso do João, que é muito semelhante. A renda dele é 25 mil, ele tem 20 anos de contribuição, idade de 45, expectativa de aposentadoria vai ter que cumprir a idade mínima, então é 65, expectativa de vida 86, o sexo é masculino e o benefício especial que a gente calculou para ele, 6.490. Aqui são os mesmos cálculos, dos parâmetros calculados. No caso aqui, então, ele vai receber 100% da média,
Então vai dar 5.645, mais o benefício especial de 6.490, deu aqui 12.135. Esse valor líquido, aqui já tirando o imposto de renda progressivo, né, dá 9.667, que ele vai receber da União, né, do regime próprio. E a simulação financeira da FUNPRESP mais do PGBL para ele, considerando os 4% aqui, deu 1 milhão, ele vai acumular até se aposentar a valor presente quase 1.400.000, que vai corresponder a uma renda líquida de 6.570 aproximadamente. Esse 6.570 se soma, né, ao que ele está recebendo do regime próprio lá, de 9.600, que dá 16.237 líquido, de renda líquida para ele. Isso se aposentando aos 65. A gente vai variar esse parâmetro ali no próximo quadro. Vocês vão ver como é que vai ficar. Pessoal, e se eles decidissem por não migrar, né? Vou continuar sem fazer a migração mesmo. Vamos calcular como é que seria a aposentadoria, então, pessoal, já considerando a regra nova do regime próprio e a contribuição social aumentada. No caso da Maria, ela vai se aposentar aos 62 anos, né, que é a idade mínima, então ela vai ter mais 27 anos de contribuição pela frente, totalizando 37. O cálculo dela, ela vai receber a média de 100% das contribuições. Como ela tem 37 anos, ela não vai receber 100% da média, ela vai receber um percentual um pouco menor da média, que dá 92,5% da média, por aquela tabela. O resultado aqui deu 16.750 bruto, 11.886 líquido. No caso do João, ele se aposentando aos 65 anos de idade, ele vai manter a paridade, né, porque ele está cumprindo a idade mínima, então ele vai se aposentar com 25.000 bruto, seria a remuneração atual dele, que equivale a 17.030 líquido, aproximadamente. Esse cálculo aqui, pessoal, que eu fiz na mão, na verdade a planilha já faz na segunda aba. Você tem a primeira aba aqui, que é o com migração, que é aquelas linhas azuis, né, dos 4%, esse sem migração, e as duas abas que ajudam a calcular a média de 100% e o cálculo do benefício especial. No caso do sem migração, se a pessoa se enquadra na regra da paridade e integralidade, ela vai olhar esse quadrante aqui. Não é o caso da Maria, que eu estou olhando para o caso da Maria. Ela se enquadra na regra da média, de todas as contribuições. Então, a média atual dela, que a gente informou lá naquele início, é de 13.000. A média de todas as contribuições dela. Aí, com isso daqui, ele calculou aqui os 11.886 líquidos dela. Não precisaria fazer na mão aqui a conta, né? E aí, pessoal, colocando agora idades diferentes de aposentadoria, como é que fica a simulação? No caso da Maria, para se aposentar aos 62 anos, que é a idade mínima, vejam a diferença aqui que deu. No regime próprio, sem migração, né? Estou chamando aqui de sem migração, 11.800 líquido. Com migração, né, aderindo ao FUNPRESP na líquida de 8,5%, investindo 5,5% como facultativo e considerando um juros real de 4% ao ano, que é algo razoável, deu 14.500 líquido. Uma diferença aqui de 2.600 líquido. Se até ela se aposentar, a idade mínima tiver, pela regra do gatilho, aumentado em 1 ou 2 anos, vamos considerar 2 anos, a idade mínima para ela não seria mais 62, seria 64. Com 64 anos, veja que a diferença aumenta mais, de 12.500 vai para 16.100, então dá 3.600 a mais de renda líquida. Se ela resolver, por vontade própria, né, ir até os 70 anos trabalhando, ela pode fazer isso, né? Aqui a diferença já começa a ficar bastante grande. Então, de 12.900 que ela se aposentaria no regime próprio, ou melhor, né, sem migração, ela passaria a receber uma renda líquida de 22.900, tendo migrado e aderido ao FUNPRESP, né? Aqui dá uma diferença de mais de R$10.000 de renda líquida. O caso do João, que é o caso lá que ele tem paridade e integralidade, sem a migração, ele vai se aposentar com a última remuneração, né? Aqui já estou considerando o líquido, 17.030, ou 29. Com a migração, pessoal, para se aposentar aos 65 anos, ele perde um pouco. A gente calcula aqui que deu 16.200. Então, ele está perdendo quase R$800 líquido, que dá aproximadamente 5%. No caso, se ele se aposentar aos 67, né, seja porque a idade mínima aumentou, ou porque ele decidiu ir até os 67, já empata, na verdade, até ultrapassa um pouco, né? Aqui ele já está com 770 de ganho líquido aqui.
E se ele decidir ir até os 70 anos trabalhando, aqui já começa a aparecer a diferença. Aqui de 17.030 vai para 20.900, dá quase 4.000 de renda líquida a mais. Então, a perda que o João teria para se aposentar aos 65 é pequena. Ele tem essa análise que ele tem que fazer, que se ele tiver que ir até os 66 ou 67, a perda já fica menor ou se transforma num ganho. E ele vai fazer agora a outra análise que eu vou passar ali, que é a invalidez e a pensão. Como é que vai ficar a invalidez e a pensão? Pode ser que ele não se aposente, né? Pode ser que ele morra antes ou fique inválido antes. Cenário dos 4% de juros real, e já considerando as regras da reforma da Previdência. A meta atuarial atual da FUNPRESP é 4%. Pessoal, aqui ó, vamos ver, então, como é que é a diferença de invalidez e pensão por morte. Aqui eu vou fazer uma comparação de renda, de invalidez e pensão em valor bruto. Aqui eu não vou considerar valor líquido, porque eu teria que tirar o imposto de renda e tal, então aqui vamos ver em valor bruto mesmo. A Maria, pessoal, para aposentar por invalidez, sem migrar, a renda bruta dela seria de 9.100. Eu não vou detalhar os cálculos, até porque eu já detalhei. No caso da migração, ela receberia do regime próprio, fazendo a conta aqui, né, 7.000 e alguma coisa, e a FUNPRESP pagaria o complemento disso em relação aos 15.000, que é a média das 80% dela. Então, no total, ela vai estar recebendo 15.000 bruto. Então, veja a diferença de invalidez aqui. E pensão, para pensão a gente tem que considerar, no caso eu estou considerando aqui o cônjuge com mesma idade e 2 filhos, que aí no caso equivale a 80% lá, né, a cota, e o cônjuge de mesma idade para ver o tempo que ele vai receber a pensão. Sem a migração, daria 6.450 por 15 anos, porque a Maria tem 35, o cônjuge dela tem 35, então ele receberia por 15 anos. Com a migração e adesão ao FUNPRESP 8,5, ele receberia do regime próprio uma renda aqui de 6.280 por 15 anos, também vale a regra, né, da duração. Da FUNPRESP seria vitalício. A FUNPRESP aqui, fazendo a continha, daria 6.100. Então, por 15 anos, estaria recebendo as duas. E depois de 15 anos, ficaria só a da FUNPRESP, de 6.100. E veja aqui, então, também a diferença, como que é expressiva. No caso do João, é muito semelhante à conta, né? De 10.500 aqui, vai para 17 a invalidez. E no caso da pensão, aqui já a cônjuge dele tem 45 anos, né, que é a mesma idade dele, então vai ser vitalícia nos dois casos. Então, 7.200 vitalício. Com a migração, no regime próprio, estaria 9.600 vitalício. E na FUNPRESP, 5.100 vitalício, totalizando 14.800 aproximadamente. Então, dá uma diferença de 7.500 bruto. É muito alta essa diferença de cobertura para invalidez e pensão. Beleza, pessoal. Então, agora a última parte para fechar. A gente vai só dar uma resumida nisso e discutir as perspectivas e os riscos, né? Que é bem interessante também colocar isso na análise. Então, lembrando, pessoal, cada servidor tem que avaliar o seu caso individual para decidir, né, se vale a pena ou não a migração. Tem algumas particularidades, né, do caso individual que podem influenciar na decisão. Às vezes a pessoa está pensando em pedir exoneração, isso pode influenciar. Está pensando em prestar um outro concurso, lá para ser auditor em outro estado, isso pode influenciar. Enfim, cada caso a pessoa tem que avaliar o caso concreto, né? Uma forma didática, né, de quebrar a análise em 3 passos. O primeiro passo, pessoal, seria a análise financeira de renda líquida total, no caso da aposentadoria. A planilha Excel que eu vou passar para vocês, ela permite fazer essa análise financeira de forma bastante simples. Ela vai facilitar muito essa primeira análise. A planilha ela trabalha sempre com valor presente e juros real. Então, tudo ali está em valor presente. Mesmo que a renda líquida, nesse primeiro passo, dê um pouco menor, a pessoa tem que considerar os outros passos para decidir. É o caso do João lá, por exemplo. Vocês viram que, para fins de invalidez e pensão, aí estaria bem mais coberto, migrando e aderindo ao FUNPRESP.
Então, aquela perda de 5% para se aposentar aos 65 anos, talvez, e tem a questão dos riscos também, né, que a gente vai discutir. O segundo passo é avaliar a questão da renda no caso de morte e invalidez permanente. Então, a gente vai comparar aí a regra de invalidez, pensão e a morte sem deixar dependentes em cada um dos dois casos. O terceiro passo é os riscos e as perspectivas futuras. Em cada um dos dois casos também, a gente vai passar por isso. No caso da aposentadoria por invalidez, então, pessoal, tem que preencher a planilha, vale a pena, né? Mas, em geral, se a pessoa está na regra da média, né, a renda líquida, com migração para o regime de previdência complementar, né, ela vai ser maior ou semelhante à renda líquida sem migração, já considerando as regras novas, e a líquida de 14% lá, sobre o que ultrapassa o teto do regime geral. Mas, pessoal, tem casos, né, principalmente quem está na regra da parentalidade, em alguns casos que a renda líquida fica bastante menor. Então, não dá, eu não acho que seja interessante, né, a pessoa decidir sem primeiro fazer essa análise. Então, assim, tem que fazer, avaliar, né, qual que é a renda líquida sem migrar, com a migração. Os novos aumentos de contribuição social acima do teto do regime geral, pessoal, eles não afetam quem migrou para o regime de previdência complementar, mas eles afetam quem não migrou tanto no período da ativa como na aposentadoria. Então, assim, esses aumentos de alíquota acima do teto, né, não afetam quem migrou. E novos aumentos na idade mínima aumentam de forma significativa a renda de quem migrou. O que é isso, né? Se a idade mínima aumentar para 65, 66, 67, quem migrou vai ter que cumprir essa idade mínima também, mas, pelo menos, né, vai ter o benefício de tá juntando mais dinheiro nesse período e ter menos tempo para receber, porque ele recebe até a expectativa de vida, né? Então, isso dá uma diferença significativa na renda líquida. O segundo passo, pessoal, que é o cenário problemático aí, que é a morte e a invalidez, né? Pessoal, o valor a ser recebido em caso de invalidez e pensão, né, a gente viu que é bem mais vantajoso migrando e aderindo à FUNPRESP do que a regra nova do regime próprio. A pensão por morte ela é vitalícia na FUNPRESP, independente da idade do cônjuge, o que já não é verdade, né, no regime próprio. O cônjuge, pessoal, ele pode acumular a pensão paga pela FUNPRESP com a aposentadoria própria. Então, lá o cônjuge seu vai se aposentar lá, por exemplo, com R$8.000 de renda. A pensão que você deixou para ele, que a FUNPRESP está pagando, ela não entra naquela vedação de acumulação que a reforma da Previdência está trazendo. Então, você deixou uma pensão lá pela FUNPRESP, sei lá, de 8.000 também, ou sei lá, 6.000, ele vai continuar recebendo a pensão da FUNPRESP e a aposentadoria dele, de 8.000. O valor acumulado na FUNPRESP no PGBL é um patrimônio, né, que vai para os herdeiros, caso a pessoa não deixe pensão. Então, pessoal, os valores aqui acumulados, né, só para mostrar como que eles são significativos, no nosso exemplo, né, a Maria, para se aposentar aos 62, acumulou 1.600.000, aos 64, 1.800.000, aos 70, 2,5 milhões. O João, aposentando aos 65, acumulou 1.300.000, estou arredondando um pouco aqui, aos 67, 1.600.000, e aos 70, 1.900.000. Então, veja que mesmo o caso do João, que já tem aí o caso 45 anos, ele ainda acumulou valores expressivos, né? Mesmo aposentando aos 65, 1.400.000. No caso do filho, vamos supor, um filho tem 22, outro tem 25. Faltou o pai, não tem esposa, vai deixar lá, vamos botar aí, esse 1.400.000 como herança, vai 700.000 para cada. Vamos considerar, cônjuge está vivo, 1.400.000, começa a receber. Aí vai recebendo, baixou para 1 milhão. O cônjuge morreu também, a mãe morreu também. Ainda tem 1 milhão lá, que é dele. Esse 1 milhão vai, 500.000 para cada filho. Filhos maiores, no caso. Pessoal, aqui para fechar então, para passar para as perguntas mesmo. Então, quem migrou, né, pessoal, tem uma diversificação de fontes de renda, que é uma diluição de risco. Então, a pessoa pode ter três fontes de rendas distintas, pessoal. O regime próprio, que vai estar pagando o teto do regime geral, e a União, que vai estar pagando o benefício especial. Eu estou chamando aqui de regime próprio, na verdade é a União, para ser mais tecnicamente correto. Não é o regime próprio que paga o benefício especial, é a União. O FUNPRESP,
que é a renda gerada pela contribuição dos 8,5%, que é o limite da contrapartida, e o seu investimento privado, né, da contribuição da diferença. Estou considerando aqui 14%, então a diferença é de 5,5%. Igualamos os custos, né, de quem não migrou. A gente escolheu o PGBL em vez da FUNPRESP por causa da questão da diversificação, por causa da questão da liquidez. Esse valor aqui no PGBL privado, pessoal, vocês têm liquidez. Então, se surgir uma grande oportunidade de utilizar esse dinheiro, como, por exemplo, um imóvel que está com um desconto muito bom em relação ao preço de mercado, você pode resgatar esse fundo e utilizar na compra desse imóvel. Ou se uma necessidade de fazer um tratamento de saúde, que vai gastar ali 200 mil, e você não tem outra fonte de onde tirar isso, você pode resgatar esses 200 mil e utilizar no seu tratamento de saúde. Coisa que não poderia se você estivesse mandando esses 5,5% para a FUNPRESP. Mandando esse 5,5% para a FUNPRESP, você não tem liquidez nenhuma. Depender exclusivamente da sustentabilidade financeira do regime próprio é mais arriscado. Coloquei aqui, você vai ter só uma renda, né? E você vai estar exposto às mudanças de regras que eventualmente aconteçam no futuro. Necessidade ou oportunidade de sair do serviço público antes da aposentadoria. Então, pessoal, atualmente quem decide sair do regime próprio leva somente o tempo de contribuição. Se a pessoa decidir sair, tendo migrado para o regime de previdência complementar, né, ela vai pelo menos levar o que ela acumulou na FUNPRESP e no PGBL privado. Ela vai poder fazer, por exemplo, a portabilidade. Meu caso, por exemplo, vamos dizer que daqui 10 anos eu resolva pedir exoneração. Eu vou ter 10 anos de um valor acumulado na FUNPRESP e no PGBL, e eu vou levar isso, né, e mais o tempo de contribuição para continuar contribuindo no regime geral, por exemplo. Aqui algumas perspectivas futuras, né, que eu falei que a gente ia discutir. Pessoal, então a idade mínima, né, ela deve aumentar com o aumento da expectativa de sobrevida aos 65 anos. Há um estudo do IBGE, muito interessante aí, chamado Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade de 2000 a 2060. O que diz esse estudo do IBGE? A população acima de 65 anos, pessoal, atualmente seria de 8,5% da população, 17 milhões e meio de pessoas, iria para 26,6% em 2060, 58 milhões de pessoas. A expectativa de vida aos 65, na média de ambos os sexos, de 83,4, iria para 86,2. Aqui um aumento de aproximadamente 3 anos. Razão de dependência, que é um índice que eles calculam, que é a população de crianças mais a população de idosos, dividida pela população de adultos, digamos assim. Hoje esse índice está em 12%, iria para 44% em 2060. Esse outro índice que eles calculam, índice de envelhecimento, população de idosos ou população de crianças. Hoje esse índice está em 38% e iria para 206% em 2060. Olha a diferença. Quantidade de ativos por idoso. Hoje seria de 8,2. Ativo aqui é em idade ativa, né? E aqui é idade, né, de idoso. Então, de 8,2 iria para 2,3. Isso aqui mostra, né, o que é falado, né, pessoal? É a grande mudança na pirâmide etária, o envelhecimento rápido que está havendo na população brasileira e como que isso vai impactar principalmente o regime geral, mas também o regime próprio, que tende a acompanhar as mudanças de regra do regime geral. Outra coisa que dá para a gente avaliar a LRF, ela determina lá que o anexo de metas fiscais da LDO tem que trazer a avaliação da situação financeira e atuarial do regime geral e do regime próprio. E também ela determina que o relatório resumido da execução orçamentária do último bimestre deve trazer essas projeções atuariais também. Vamos pegar então do relatório, né, desse relatório resumido aqui, de dezembro de 2017, o que ele trouxe falando do regime próprio da União. Em 2018, ele está aqui, né, nessa projeção atuarial, informando quase 54 bilhões de déficit, que dá 0,76% do PIB. Isso aqui vai aumentando. Em 2030 já estaria em 140 bilhões o déficit, que equivaleria a 0,89% do PIB. Ou seja, mesmo com o percentual do PIB, houve um aumento aqui, né, no déficit. Vamos ver, aqui até 2060, ele vai trazendo a projeção. No caso do regime geral, aqui a mesma análise, só que para o regime geral. O déficit de 190 bilhões atualmente, 2,67% do PIB. Em 2030, já estaria em 700 bilhões, 4,46% do PIB, né, um aumento bem expressivo.
E continua aumentando de forma expressiva, né? Em 2060 estaria em 8,3 trilhões, 11% do PIB. Não, o RPC é uma forma de você migrar do regime próprio, né? E acima do teto você fazer uma previdência privada tendo a contrapartida aí do... Pessoal, outra coisa que tem que ser levada em consideração é essa PEC do teto, né, que é o novo regime fiscal, que enfraquece a paridade para quem tem direito à paridade. O que estabelece aqui rapidamente a PEC do teto? No caso de descumprimento do limite individualizado de despesa primária, né, fica vedado de conceder qualquer tipo de reajuste pela inflação, aumento real. Então, fica tudo congelado, até aquela revisão geral lá do inciso 10 do artigo 37 também fica vedada. Então, se descumprir, né, esse limite de despesa primária, há um dispositivo na Constituição que veda reajuste pela inflação, inclusive. Vai ficar congelado por determinação da Constituição. E a não aprovação da reforma da Previdência, pessoal, ele vai implicar em compressão dos gastos em outras áreas ou descumprimento do limite de gastos. Isso aqui vai, então, a PEC, né, do teto, ela vai dificultar muito o aumento real de salário, né, nos próximos anos, durante a vigência, aí, que no caso é 20 anos, e até reajuste pela inflação. E no TCU, alguns servidores que estão mais próximos, né, de solicitar a aposentadoria, vi comentando que eles estavam avaliando, né, pessoal, a possibilidade de pedir a aposentadoria pela regra da média, em vez de pedir a aposentadoria pela regra da paridade e integralidade. Isso, logicamente, se a média não for muito menor do que a última remuneração, porque aí com isso eles garantiriam os mesmos sem ajustes anuais, né, do regime geral, que é a inflação pelo INPC. Porque se eles saírem pela paridade, ia acontecer dos ativos ficarem aí, sei lá, 8 anos sem repor a inflação, o aposentado vai ficar 8 anos sem repor a inflação também. Outra questão a considerar, novas reformas da Previdência, elas podem acontecer e podem piorar novamente as regras de aposentadoria. Então, pessoal, a gente percebe que há uma tendência de equiparar as regras do regime de previdência próprio com o regime geral, há uma tendência de equiparação aí de regras. As regras que já estão piorando nessa reforma que a gente está avaliando, né? A idade mínima, regra de cálculo do valor que vai ser recebido, a regra de invalidez, a regra de pensão, a regra de acumulação. Essa reforma está piorando esses aspectos. Nada impede de uma nova reforma piorar novamente esses mesmos aspectos, né? A regra de cálculo ficar pior. Lembrando que a PEC original ela era mais dura, ela previa 65 anos tanto para o homem quanto para a mulher, ela previa 49 anos de contribuição para chegar no 100% da média, e ela previa a extinção da paridade e integralidade para quem, no caso, para homens abaixo de 50 e mulheres abaixo de 45. Então, isso poderia voltar, por exemplo, né, numa outra PEC, ou mesmo nessa, quando for ser rediscutido. Então, fica essa questão, né, que essa reforma da Previdência atual, né, ela acontecendo, se ela vai resolver a questão, ou poderia vir outras reformas. Outra questão aí, que esse argumento que está sendo utilizado para aumentar a contribuição de 11 para 14, ele pode ser utilizado para novos aumentos, né? Então, se não se alcançar um equilíbrio financeiro atuarial, é possível que vá haver novos aumentos de alíquota, ou até aquela alíquota suplementar que começou a ser discutida, né, no município de São Paulo, na área federal também, apesar de que foi retirado o projeto. Então, pessoal, novos servidores entrarem direto no regime de previdência complementar, né, e uma parte dos mais antigos migrarem para esse regime, isso diminui a receita do regime próprio para bancar as aposentadorias. Então, assim, no curto prazo, isso diminui a receita da União. E é o que é chamado aí de um custo de transição, né? Você tem um custo de transição desse modelo de repartição simples para o modelo capitalizado acima do teto do regime geral. Porque até o teto do regime geral, o modelo continua sendo de repartição simples, né? Os atuais ativos pagam os aposentados. Acima do teto, o modelo está mudando para capitalizado. E essa questão de aumento de alíquota, como eu citei lá, ela vai acabar sendo discutida pelo STF, os parâmetros, né, para se aumentar a alíquota, a razoabilidade dos aumentos de alíquota. Vai ser uma discussão que, com certeza, o STF vai se manifestar sobre. A previsão de alíquota suplementar para cobrir déficit financeiro atorial do regime próprio é o projeto de lei lá do Senado de outubro de 2017,
foi retirado pelo autor agora em maio de 2018, mas é uma ideia que surgiu e pode surgir novamente, né? Aqui nesse projeto, pessoal, estava previsto da alíquota do ente ser no mínimo o dobro da do servidor, incidiria sobre a totalidade da remuneração, tanto do ativo quanto do aposentado, e a alíquota ela poderia ser progressiva de acordo com a remuneração. E falava lá que o limite máximo dessa alíquota suplementar seria de 22%. Então, se isso vingasse, essa alíquota de 22%, mais a alíquota normal de 14%, iria para uma alíquota de 36% acima do teto do regime geral. É o que estava previsto. Risco, pessoal, há uma chance maior de haver aumento do imposto de renda progressivo, né? Que é aumentos de alíquota na tabela ou novas faixas de renda com alíquotas mais altas, do que haver aumento de tributação sobre previdência privada, né? Que permite a tabela regressiva e é uma forma de estimular, né, poupança e investimento de longo prazo no país. Então, assim, aqueles 10% lá da tabela regressiva, pode aumentar? Pode. Mas o risco é menor do que a própria tabela do imposto de renda progressivo aumentar. Lembrando que em agosto de 2017, né, o governo considerou criar uma alíquota de 30% a 35% para rendas acima de 20 mil. Ele acabou recuando no mesmo dia, pela repercussão que houve. E tem um projeto de lei no Senado também, de 2015, que propõe a criação de alíquotas de 30%, 35% e 40%. Para faixas de rendas mais altas. A questão da redução ou extinção da contrapartida, né, eu acredito que tem que ser avaliado sob uma ótica de comparação de riscos. Tem no parecer, né, que eu comentei do Gilson Dipp, de que, na visão dele, quem migrou, né, é um direito adquirido essa contrapartida de 1 para 1. Não sei se é uma visão majoritária, não aprofundo a argumentação sobre isso. Mas eu acredito que exista, sim, o risco de redução ou até de extinção da contrapartida. Mas acho que é um risco menor comparado com os outros riscos que a pessoa está exposta quando não migra, vamos dizer assim, né? Aqui, por quê, né? Então, hoje, pessoal, no regime próprio, a contribuição da União é o dobro da contribuição do servidor. Isso está na Lei 10.887, de 2004. Então, o servidor contribui com 11, a União com 22. Acima do teto, se aumentar para 14, o servidor vai contribuir com 14, a União com 28. No regime de previdência complementar, a contribuição da União é o mesmo valor da contribuição do servidor, limitada a 8,5%. Então, acima do teto, né, a contribuição da União é de 8,5%, em vez de 22%, né, ou até de 28%. E a redução de despesa, nesse caso, né, pessoal, ela seria proporcionalmente pequena, e estaria meio que eliminando essa previdência complementar, né, a FUNPRESP, que foi criado para ajudar a solucionar o problema. Tudo isso foi pensado, né, para ajudar a solucionar o problema, está sendo implementado. Então, eu acredito que existe o risco, sim, apesar de ser um risco menor do que haver outras medidas, né, como a alíquota suplementar, aumento da alíquota, aumento da idade mínima. Para resumir esses riscos aí, então, pessoal, os riscos, né, o impacto disso é maior para quem não fizer a migração, que continuar 100%, né, exposto, no regime próprio. Porque todas as mudanças de regras que acontecerem vão estar afetando totalmente esse servidor. Então, aqui, por exemplo, aí considerando então, diversificação de fontes de renda, né, necessidade ou oportunidade de sair do serviço público antes da aposentadoria, a situação financeira atuarial do regime geral e do regime próprio, né, que mostram que é possível e razoável pensar em aumentos de alíquota e de mudanças de regras, né, mais para frente. O novo regime fiscal, a PEC do teto, que enfraquece a paridade. Novas reformas da Previdência que podem acontecer e piorar novamente a regra de cálculo. Então, por exemplo, agora vem uma nova reforma e diz que para alcançar 100% da média não é mais 40 anos de contribuição, é 49 anos de contribuição. Aí você que esperava receber 100% da média, porque alcançaria os 40 anos, vai receber, por exemplo, 85% da média, porque não alcançou os 49 anos, que é a regra nova que foi aprovada. Novos aumentos de alíquota de contribuição social, a nova alíquota suplementar para cobrir déficit financeiro e atuarial, né? Então, assim,
se o governo, porventura, não conseguir aprovar um aumento normal de alíquota, ele pode ir por essa linha de aprovar uma alíquota suplementar. Novos aumentos de idade mínima para aposentadoria. Então, a pessoa que migrou vai ter que também respeitar a nova idade mínima, mas com aquela benefício, digamos assim, de estar acumulando mais recursos, né, durante aquele 1 ou 2 anos que vai ter que trabalhar mais, e que isso vai se transformar em renda para ela, né. E a questão do aumento de imposto, né. O risco é bem maior de haver aumento de imposto na tabela progressiva, que é a retenção do imposto de renda na fonte, né, até pelo poder de arrecadação que isso tem, do que aumentar lá a tabela do imposto de renda regressivo de 10 para 15, por exemplo. Bom, pessoal, era isso que eu preparei para apresentar para vocês. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para as perguntas. Obrigado.